Paulo fala, no versículo 18, porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda impiedade e injustiça dos homens que detêm a verdade em injustiça. O que é que Paulo está dizendo aqui? Que aqui, meus queridos, no versículo 17, que nós terminamos o ensinamento do culto passado, Paulo está falando sobre o seu desejo de continuar pregando o evangelho por toda a parte. Fosse para os romanos, fosse para os israelitas, fosse para quem fosse. Paulo, ele relata aqui no versículo 17, que nós estudamos na aula passada, no culto passado. E aqui Paulo, ele continua, né, no versículo 18, ele falando, porque do céu se manifesta a ira de Deus. Então, o que Paulo fala aqui? Que o desejo dele, queridos, era continuar pregando o evangelho, porque havia uma necessidade de que o povo se convertesse. Aí aqui ele continua dizendo, porque se o povo não se converter a Deus, do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda impiedade e injustiça daqueles homens que detêm a verdade em injustiça. Aqui no versículo 19 continua, porquanto do que de Deus se pode conhecer, nele se manifesta, porque Deus não manifestou. Paulo está dizendo aqui, queridos, que todo homem sabe quem é Deus. Se não ouviu falar nada a respeito de Deus, basta olhar para ele mesmo e basta olhar em volta dele tudo aquilo que Deus criou. Porque Deus, querido, se manifesta em tudo que foi feito na face da terra, né? Nós conhecemos Deus quando nós olhamos a natureza em volta de nós, quando nós olhamos para a criação do mundo, toda a natureza em volta de nós, para nós mesmos. Então, todo homem sabe que Deus existe, né? Todo ser humano sabe que há uma existência de um ser muito maior, muito poderoso, muito capaz de fazer coisas tremendas, né? E aqui no versículo 20 ele diz, porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis. Ou seja, ninguém pode dizer que Deus não existe, querida. Ninguém pode dizer, se alguém disser, está totalmente sem razão. Porque todo mundo tem motivo suficiente para ter certeza da existência de Deus, né? Todos têm ciência que Deus existe, basta olhar para tudo que Deus fez, para tudo que Deus criou para si mesmo, para o seu corpo humano, tão criado, tão poderosamente, tão misteriosamente, tão cheio de coisas incríveis, né? Quem é que pode dizer que Deus não existe? No versículo 21 e 22 diz assim, porquanto, tendo conhecido a Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes, em seus discursos, se desvaneceram e o seu coração insensato se obscureceu. 22 diz, dizendo-se sábios, tornaram-se loucos. Olha o que aconteceu, queridos. Olha o que Paulo diz aqui. O homem, mesmo sabendo da existência de Deus, mesmo vendo motivos suficientes para ele acreditar que Deus existe, o que foi que ele fez? Fez de conta que não entendeu. Faz de conta que não viu. Faz de conta que não conhece. Faz de conta que não tem motivo para achar que Deus existe. E o que ele faz, queridos? Ele muda o seu modo de pensar. E ele começa a agir conforme o seu modo de pensar, sem querer observar que Deus existe, sem querer saber mais a respeito de quem criou o mundo e tudo que nele existe, de quem criou o ser humano. O homem não tem se interessado em saber quem é Deus, mesmo com todos os motivos que ele tem para se interessar por Deus, ele não faz questão, né? Então, o que acontece? Está escrito aqui no versículo 21.
porquanto, tendo conhecido a Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes, em seus discursos, se desvaneceram e o seu coração insensato se obscureceu. Ou seja, não procuraram saber quem é Deus, não agradeceram a Deus, não reconheceram o que Deus fez, não reconhece até hoje, né, queridos? Mudou seu discurso e preferiram ir pelo caminho do mal, pelo caminho do pecado. Não fizeram questão de conhecer a Deus e se desviaram para o caminho do mal, né? O versículo 22, repetindo mais uma vez, dizendo-se sábios, tornaram-se loucos, né? Vai dizer para um homem desse que ele é incapaz de entender. Vai dizer para um homem deste que ele não tem condição psicológica, mental, que ele é um insensato. Vai dizer. Vai dizer para um homem que ele não tem ciência suficiente para entender que Deus existe ou não existe. Você não pode dizer. Todo homem diz que ele é inteligente o suficiente para entender destas coisas, né? Que ele tem capacidade mental, enfim, tem sabedoria. O homem estuda, o homem progride nos seus conhecimentos materiais e procura para a sua vida e entender, inventa filosofia e desce nas profundezas do conhecimento, mas a respeito de Deus, isso não lhe é muito interessante. E quando o homem se interessa, muitos dos homens se interessam em conhecer a Deus, vão pelo caminho material e não pelo caminho espiritual. Ao invés de buscar o conhecimento de Deus através da sua intimidade com Deus, buscando o Espírito Santo, não. Ele prefere buscar pelo caminho do conhecimento humano. É a teologia, é os livros e livros e livros, é procurando saber com outros e não vai procurar saber diretamente com Deus, com seu Espírito Santo. Não. Os homens de hoje em dia, queridos, há muito tempo vem sendo assim. Mesmo aqueles que se dizem conhecedores de Deus, procuram saber de Deus pela matéria, pelo material, pelo conhecimento humano e não pelo espiritual. Vamos continuando, vamos ler os versículos 23 e 25 que diz assim: E mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança de imagens de homem incorruptível e de aves e de quadrúpedes e de répteis. O 24. Pelo que também Deus os entregou às concupiscências do seu coração, a imundícia para desonrarem o seu corpo entre si. O 23, né? Já lemos, querido, o 23, o 24, agora vamos ler o 25. Pois mudaram a verdade de Deus em mentira e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Amém. Olha que situação. Com essa falta de interesse de conhecer a Deus, com essa falta de interesse de buscar por Deus pelo lado espiritual, o que foi que aconteceu? Aqui está dizendo, no versículo 24, pelo que também Deus os entregou às concupiscências do seu coração e a imundícia para desonrarem seu corpo entre si. Olha o que acontece, consequência, queridos, do homem não querer saber de Deus, né? Porque quando um homem se interessa por Deus, mas não vai buscar por meios espirituais, diretamente a Deus e ao Espírito Santo, queridos, este homem não está querendo nada com Deus. Quando ele deixa de procurar por Deus pelo espiritual e em buscar pelo material, na realidade ele não quer deixar o seu pecado. Ele quer os benefícios que Deus pode lhe dar sem ele ter que renunciar, né? Sem ele precisar renunciar nada. Então, queridos, o que acontece aqui é que mediante esta situação Deus simplesmente os abandonou. Ah, não me querem?
querem o mal, querem o pecado, não seja por isso. Por quê, queridos? Quando você se aproxima de Deus, automaticamente o inimigo se afasta de você. Mas quando você abandona Deus, o simples fato de sair a presença de Deus da sua vida, o inimigo não tem pelo que temer. Aí ele vem com tudo perseguir a sua vida, tirar a sua paz, a sua tranquilidade, o seu refrigério, ou seja, o inimigo vem lhe perseguir, né? E ele vem lhe tentar com todo tipo de pecado. E se o Espírito Santo não está em você, se o Espírito Santo não habita em você, que é o templo do Espírito Santo, querido, você está totalmente à mercê do inimigo, né? Então, o que foi que aconteceu aqui? O versículo 24 diz: pelo que também Deus os entregou às concupiscências do seu coração e à imundícia para desonrarem o seu corpo entre si. Ou seja, você não quer Deus, você não quer a presença de Deus, o homem não tem interesse em conhecer a Deus, em buscar por Deus, em se agarrar com Deus. Então, queridos, em afastando-se Deus, o inimigo chega e as coisas ficam desse jeito. Você totalmente entregue nas mãos do inimigo. E aí o que acontece? O inimigo vai fazer você cair em todo tipo de pecado, em todo tipo de imundícia. E o seu corpo, que é o templo do Espírito Santo, é o primeiro que começa a sofrer, né? Vamos para os versículos, nós terminamos aqui o 24 e o 25, né? Que diz assim: pois mudaram a verdade de Deus em mentira, e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Amém. Então, queridos, para o homem trocar Deus pelo inimigo, nem custa. Para o homem deixar de adorar o Criador e começar a adorar o próprio inimigo através da idolatria, através de tudo que não presta, não custa, né? Porque quando o Espírito Santo não habita em mim, logo eu estou liberado, meu templo está liberado para que os demônios venham habitar. E uma vez habitando os demônios, queridos, pronto, acabou para mim. Eu logo perco o temor de Deus, o conhecimento de Deus, e as coisas mudam para o outro lado. E eu passo a servir o inimigo através das práticas de adoração, de tudo que não presta, acreditando que este pode ocupar o lugar de Deus, enquanto que não é assim. Quando eu deixo de adorar a Deus, que é o único santo, poderoso, sobrenatural, merecedor de todo o meu amor, meu louvor, a minha adoração, quando eu deixo de adorar a Deus, queridos, para adorar outra coisa, eu estou jogando toda a minha adoração fora, todo o meu sacrifício fora, a minha salvação fora, o meu prazer de viver, enfim, estou jogando tudo fora, porque não adianta em nada, não adianta de nada serve eu fazer qualquer trabalho para o inimigo, de nada serve. Não será reconhecido por Deus, não vai ser recompensado por Deus, ainda vai jogar minha alma no inferno, né, queridos? Escureceu tremendamente, mas nós vamos tentar terminar. O 26 e o 27 diz assim: e semelhantemente também os varões, deixando o uso natural da mulher, se infiltraram em suas sensualidades, uns para com os outros, varão com varão, cometendo torpeza e recebendo em si mesmo a recompensa que convinha ao seu erro. O 27.
Eu li o 26. Não, queridos, o 26 diz assim: pelo que Deus os abandonou as paixões infames, porque até as suas mulheres, já li. O 27, agora o 28. E como eles se não importaram de ter conhecimento de Deus, assim Deus os entregou a um sentimento perverso para fazerem coisas que não convêm. Olha aqui o que acontece quando, queridos, o homem deixa Deus de lado. Deus também o abandona. E este abandono de Deus, querido, é tão terrível que você vê o que acontece quando o homem abandona Deus. O que acontece com o ser humano, às vezes chega a ser inacreditável. Prova disso é o que nós vemos hoje em dia. É o homem totalmente possuído de espíritos malignos, não só se achando uma mulher, mas se sentindo uma mulher como parecendo uma mulher. As mulheres na mesma situação. Pais matando os filhos, filhos matando os pais, esposos destruindo a própria família. Queridos, que terrível é quando o homem abandona a Deus. Ele passa para as mãos do adversário. E o que acontece com este homem, queridos? Às vezes nós chegamos a duvidar. É quando Deus nos abandona. Este é o resultado, aqui está escrito, daquele que não faz questão de Deus. Porque tudo que Paulo está dizendo aqui nestas palavras, queridos, nada mais é a respeito daquela pessoa que não faz questão de Deus. Ele acha que não vai sofrer as consequências disso. Aqui está escrito vai. Ele vai abandonar a Deus, ele vai ser tentado por Satanás, ele vai cair em toda espécie de pecado e vai receber no seu corpo o que lhe é devido, porque para cada um pecado há um tipo de castigo, queridos. E quando nós abandonamos a Deus, nós vamos receber isto nas nossas vidas. Nós estamos debaixo do juízo de Deus, porque Deus mesmo nos abandona nas mãos do inimigo, e o inimigo vem fazer o seu serviço. E o que acontece conosco, quando nós abandonamos a Deus, é terrível. Vamos terminando. Vamos ler do 28 ao 32, que diz assim: e como eles se não importaram de ser E como eles não se importaram de ter conhecimento de Deus, assim Deus os entregou a um sentimento perverso, para fazerem coisas que não convêm. Já tinha lido, 29. Estando cheios de toda iniquidade, prostituição. Isso não vai dar certo. Malícia, avareza, maldade, cheios de inveja, homicídio, contenda, engano, malignidade, sendo murmuradores, detratores, aborrecedores de Deus, injuriadores, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes ao pai e à mãe, nércios, infiéis nos compromissos, sem afeição natural, irreconciliáveis, sem misericórdia, os quais, conhecendo a justiça de Deus, que são dignos de morte, os que tais coisas praticam, não somente os fazem, mas também consentem aos que as fazem.
Queridos, olha que situação, queridos, escureceu totalmente. Mas estão ouvindo a voz, né? O que acontece, queridos? Quando o Espírito Santo sai do homem, entra estes espíritos, queridos, e o homem começa a ser totalmente contrário à imagem de Deus. Totalmente contrário àquilo que é a natureza de Deus. O homem perde, queridos, digamos assim, esqueci a palavra agora, as virtudes. O homem perde as virtudes de Deus e passa a cometer todo o tipo de pecado. E todos os tipos de males este homem começa a cometer. Por quê? Porque uma vez, queridos, que o Espírito Santo não habita mais no homem, o homem perde totalmente a sua consciência do que é certo e o que é errado. O inimigo vem com seus demônios, passa a habitar nestes templos, e aí, queridos, a pessoa se torna a imagem e semelhança do Filho das Trevas, como Jesus mesmo disse. E passam a se parecer com o próprio maligno. É coisa terrível. Então, queridos, o que fazer para nós não chegarmos numa situação dessa? É corrermos para os braços do Pai. É fazermos a vontade do Pai, buscando intimidade profunda, demonstrando nosso amor pelo Pai, pelo Filho e pelo Espírito Santo. Queridos, nós temos que correr para os braços do Pai de maneira que nós venhamos ter uma comunhão profunda, a ponto de nós não chegarmos e não sermos estes gentios espirituais. Quais são os gentios espirituais? Aqueles, queridos, que não têm comunhão com Deus, não quer comunhão com Deus, não quer ser, não quer fazer parte do povo de Deus, assim como descendentes de Abraão. Não queremos, queridos, de forma nenhuma que isso venha acontecer conosco, mas temos que buscar sempre ser filhos de Deus, assim como Abraão, e sermos descendentes de Abraão na fé. Queridos, estamos vivendo os últimos dias em que nós temos que correr com esta busca. Temos que buscar cada dia mais essa intimidade com o Pai, com o Filho, com o Espírito Santo, para que nós possamos ser um com Ele, possamos ser descendentes de Abraão, e não gentios espirituais, mas sim descendentes espirituais de Abraão, para que nós sejamos incluídos, assim como Paulo incluiu a igreja de Roma, nós possamos ser incluídos com os descendentes do Pai, do Filho e do Espírito Santo, sendo a imagem do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Queridos, vamos terminando por aqui o nosso culto. Vamos orar, que a situação é esta. E lembrando, queridos, que é o último dia e o Pai está nos chamando para esta comunhão profunda e perfeita com Ele, para que Ele possa nos usar, para que nestes últimos dias nós possamos promover na face da terra o grande avivamento espiritual, porque é para isso que Deus está nos chamando, não para uma religião, mas para uma comunhão profunda com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo. Queridos, vamos orar encerrando este culto desta tarde, porque ficou totalmente escuro, mas nós não vamos deixar de fazer este culto. Vamos orar encerrando. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, Pai Santo, Pai amado, muito obrigado ao Pai por mais esta ocasião em que nós estamos fazendo este culto. Pai querido, que esta palavra venha alcançar os corações, que este vídeo, mesmo sem iluminação, alcance os corações, alcance o teu objetivo, alcance todos aqueles que tu queres chamar para esta grande obra. Pai querido, que nós não venhamos ser jamais em tempo algum gentios espirituais, incluídos, ó Pai querido, do lado de fora do teu reino, e sim incluídos no rol destas pessoas, Pai Santo, que assim que te abandonam, se aproximam das trevas e são totalmente usados por Satanás para a si mesmo se destruírem.
Ó Deus Pai, Deus Santo, muito obrigada por tudo. Em o nome de Jesus, meu Pai, eu te peço e te agradeço. Espírito Santo de Deus, muito obrigada. Muito obrigada por esta palavra. Muito obrigada pela tua obra que está sendo feita através de nós, Espírito Santo. Que isto possa chegar adiante, alcançar almas e levar o teu objetivo adiante. Espírito Santo, vai fazendo esta obra através de cada um de nós, conforme o teu querer. Em nome de Jesus eu peço e agradeço. Em nome de Jesus, amém. Queridos, você alcançando estes vídeos, ouça, veja, passe adiante. Você sentindo no seu coração de se inscrever, se inscreva no nosso canal. Ore por nós. Ore por esta obra. Queridos, aqui onde eu moro ainda não tem luz elétrica. Nós estamos sem luz elétrica, porque ainda não ligaram a nossa energia. Por isso, estamos sem energia. Mas vamos terminando este culto aqui para honra e glória do nome do Senhor Jesus. E que isto venha a dar certo, que você encontre estes vídeos, que você veja, que você leve adiante, que você ore pelo nosso ministério, que você ore por esta obra e que você se inscreva neste canal se você sentir no seu coração. Em o nome de Jesus pedimos e agradecemos, em nome de Jesus, amém. Glórias a Deus, aleluia.